Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Hoje é dia de... Orando com Padre Pio. Já é o quarto episódio, eu acho. Eu acho que é o quarto. Eu não sei como é que ele vai ser quando estiver lá pelo... 200 e não alguma consegue coisa, mais contar, né? Mas tudo bem. Hoje é o quarto. Vamos ver... Dia 4 de janeiro, então, né? Lembrando que a gente não conversa, não tem script, não tem nada. A gente nem sabe qual é a frase antes de gravar esse vídeo. Vamos saber agora. Então vamos lá, então preste atenção. E, embora os barulhos não deixem de prestar muita atenção, né? Mas preste atenção. Queira o Senhor conservá-lo sempre no seu santo amor e fazê-lo atingir a mais alta perfeição cristã. Vou repetir. Queira o Senhor conservá-lo sempre no seu santo amor e fazê-lo atingir a mais alta perfeição cristã. Amém. Amém. O que mais vai dizer, né? Porque não é nenhuma frase, né? Isso já é uma oração completa, né? Bom, quando o Padre Pio fala queira o Senhor, bom, na minha humildade eu acho que o Senhor já quer, né? Eu acho que o que Ele quer de nós é a santidade. A nossa primeira vocação, o nosso primeiro chamado, enquanto batizados, enquanto católicos, é sermos santos. Independente se você vai ser médico, se você vai ser pedreiro, se você vai ser professor, padre. Se você... eu estava falando só de profissões, né? Padre não é profissão, né? Não é profissão. Não, eu estava falando de vocação, eu ia falar dos casados. Exato, mas a gente ia chegar lá, né? Então, independente da profissão que você vai exercer, enquanto leigo, né? Enquanto vocacionado ao matrimônio, ou a sua vocação, agora sim, sacerdotal, ou vocação religiosa, não importa. O primeiro chamado é a santidade. Então, queira o Senhor, Ele quer. Ele quer, né? E Ele quer e quer muito. Agora, será que nós queremos? Será que nós, de fato, queremos ser santos? Ou nós queremos cumprir preceito? Eu sou católico porque eu nasci numa família católica, então eu vou à missa todo domingo. Mas, na verdade, eu nem entendo muito bem o que é a missa, eu não sei direito o que é esse negócio de sacramento, eu não sei por que tem que obedecer os 10 mandamentos que Deus deu para Moisés há tantos mil anos atrás. Eu não tenho uma compreensão do que é a Eucaristia, da necessidade de se confessar. Afinal de contas, o padre é um homem como outro qualquer, tão pecador como eu. Por que eu tenho que contar meus pecados para um outro homem? Então, muitos católicos, infelizmente, são assim. São os chamados católicos de IBGE, né? Quando passa o censo na sua casa, qual a sua religião? Católico. Mas não sabe nada da Igreja Católica, não sabe nada da doutrina católica, nem sabe por que é católico, né? Então, de fato, será que essas pessoas querem ser santas? Porque se você perguntar, reúne umas 200 pessoas num auditório e diz assim, levanta a mão para mim, quem quer ir para o céu? Aí todo mundo levanta a mão. Aí você... Quem quer ser santo? Aí, o que é isso, ser santo? Ser santo exige renúncia, exige resignação, exige sacrifício, né? E muita gente acha que paraíso terrestre, digamos assim, né? Que vida boa é sombra e água fresca, né? É não fazer nada, é não trabalhar, é ter não sei quantos milhões na poupança, né? É ter carro, casa, piscina, fortuna, comida e fartura. Aí sim eu estou numa vida boa. E muita gente não aceita, inclusive, sofrer, não é mesmo? Uhum. Existem pessoas, a maioria de nós,
eu me incluo também, tá com alguma dor, vai logo ao médico, vai procurar, né, o hospital, vai, enfim, tomar um remédio. Mas não tem, Carol, não... aquela comunidade eclesial pentecostal, que na frente tem escrito assim, pare de sofrer. Pare de sofrer, exatamente. E é interessante porque se a gente olha, né, o nosso Deus, né, Jesus Cristo veio à Terra, o que esse homem não sofreu, gente? Meu Deus, é uma coisa impensável. E aí você quer então ser discípulo de um homem que está lá pregado numa cruz, né? Não mais, lógico, mas, né, a gente olha para a cruz para lembrar do sacrifício de Cristo, para lembrar do sofrimento dele, do que ele fez por nós, do tamanho do amor dele por nós, que ninguém nunca nem consegue medir, nem consegue entender, mas é um amor infinito. E aí você não quer imitar, né? Não, ele tá lá porque ele é Deus, ele tá lá na cruz, eu tô aqui porque, né, enfim, não faz sentido, mas, Carol, né? Deixa eu te perguntar uma outra coisa que me veio à cabeça agora. Tem uma frase que muita gente fala que diz assim, Deus é o Deus do impossível. Né? Deus é o Deus do impossível. Para Deus nada é impossível. Deus tudo pode. Deus é o Todo-Poderoso. Deus é onipotente. Quer dizer, pode todas as coisas. Bem, se Deus pode todas as coisas, e Ele pode, e Ele quer que você seja santo, diz aqui Padre Pio, né? Queira Deus, né? Queira o Senhor. Ele quer. Então, ser santo é possível. Ser santo, meu irmão, minha irmã, seguidor deste canal, ou você que caiu aqui de paraquedas, ser santo é algo possível. Só que como tudo na nossa vida, é necessário um projeto de santidade. Tá? Existe toda uma engenharia da santidade. Né? E se você ainda não conhece, você pode acessar o site do Padre Paulo Ricardo, se inscrever, se tornar aluno, né? E fazer os cursos. E um dos cursos é o Engenharia da Santidade, onde ele vai te ensinar passo a passo como você vai fazer para ser santo. Né? E avançando de morada em morada do castelo da vida interior. Então é possível. Só que sabe qual é o problema? É que muita gente tem um projeto de pecado. Um projeto de pecado. Uma vida alicerçada no pecado. Alicerçada no mal. Na inimizade com Deus. Porque quando você não está em estado de graça, você é inimigo de Deus. E você não quer sair daquilo ali. Você não quer. Você tem um pecadinho de estimação. Você ama aquele seu pecado. E quando você ama o seu pecado, você inventa 1000 desculpas, né, para não sair dele. Inclusive, você se acha mais sábio do que todos os santos doutores da igreja. Você acha mais sábio do que o Santo Padre, o Papa. E você diz, não, mas eu não acredito dessa forma. A minha forma de religião é diferente. E se diz católico. E vai à missa. E comunga em pecado mortal. Está vivendo em pecado, não quer abandonar o pecado e continua comungando em pecado grave. Por quê? Porque tem um projeto de vida baseado no pecado. Então a primeira coisa que, tirando dessa frase de Padre Pio aqui, nós queremos falar para você, pedir para você, é que você abandone o seu projeto de pecado. Né? Que você odeie do fundo do seu coração o pecado. Né? Você tire os pecados da sua vida, começando pelos pecados graves, pelo amor de Deus. Depois também os pecados veniais e por fim as pequenas imperfeições, para que você possa, fazendo essa caminhada em direção à santidade. Porque, como o Padre Pio disse, Deus quer, né? Como que é, Carol? Queira o Senhor.
queira o Senhor conservá-lo sempre no seu santo amor e fazê-lo atingir a mais alta perfeição cristã. O Senhor quer conservá-lo no seu santo amor. Não quer dizer que Deus não ama aquele que está em pecado. Não é isso, gente. Não é isso. Mas para você ser conservado neste santo, olha a palavra de Padre Pio, não é no amor, é no santo amor de Deus, você tem que viver a santidade. Você tem que se livrar do pecado. Você tem que renunciar ao pecado, tem que abandonar o pecado. Isso aí. E interessante que a continuação da frase, né, fala então por que Padre Pio quer que o Senhor nos conserve, né, no seu santo amor, para que Ele nos faça, né, queira o Senhor conservá-lo e fazê-lo atingir a mais alta perfeição cristã. Por quê? Porque só é possível se Deus quiser, se Deus permitir. Quando a gente fala, tem muita gente que confia nessa, se Deus quiser. E é assim mesmo, toda a nossa vida é isso. Digamos assim, dos requisitos, né, para a santidade é você se resignar e fazer a vontade de Deus. Não tem outra forma, não tem outro caminho, né? Então, que Deus quer, Ele nos ama, né? Para conservar alguma coisa, é preciso que essa coisa já exista, né? Então, se Ele vai conservar no santo amor dele, é porque nós já estamos no santo amor dele, nós somos filhos de Deus, criaturas de Deus, e Deus é que pode nos fazer atingir essa perfeição cristã, né? E quando a gente fala de perfeição cristã, é justamente imitar Jesus até as últimas consequências. Então, mas eu acho que daí ficou bem claro, né? Acho que ficou bem claro por que nós começamos nessa frase falando tanto em santidade, falando tanto em você abandonar a vida do pecado. Que quando você abandonar a vida de pecado, quando você entrar no estado de graça, na amizade com Deus, agora Deus vai conservá-lo. Tá? Então primeiro você precisa abandonar o pecado. Se confessar, se arrepender, Deus vai conservá-lo. E aí então você vai atingir a alta perfeição cristã. E qual seria a alta perfeição cristã? É a santidade. Né? É você ser santo. Podemos ser santos já aqui nessa terra. Né? Para um dia sermos santos no céu. É isso mesmo. E uma coisa muito interessante da gente pensar é a questão da decisão. Porque eu escuto muito do Miguel, inclusive, né, que é uma criança. O Miguel diz, mas eu não consigo fazer o certo. Eu sei o que é certo, mas eu não consigo. Eu não consigo. E o que eu sempre falo, meu filho, é decisão. Isso é você que quer. Não tem essa de dizer eu não consigo, porque Deus está aqui justamente para entrar com a graça, né? Aquilo que a gente não pode, Deus pode. E se assim a gente quiser fazer o bem, quiser fazer o certo, deixar o pecado de lado, sim, a gente vai conseguir, porque Deus quer a mesma coisa que a gente, sempre. Acontece muitas vezes de eu pedir uma coisa para Deus e Ele não me atender. Acontece o tempo todo, né? Mas é porque isso não era a vontade de Deus. Agora, sem dúvida, uma coisa que a gente pode garantir que é a vontade de Deus é que nós sejamos santos. Porque o nosso objetivo aqui nessa terra, nós já falamos, é que nós nos unamos a Deus, né? Que a gente possa ter essa união com Deus e só sendo santo. Porque no céu só entra santo. Para viver em comunhão com Deus, a gente precisa caminhar, né, esse caminho. Que não é fácil, exige muita renúncia, mas é decisão, a gente decidir, não é mesmo? Como o Rodrigo falou, odiar o pecado, a cada dia a gente tem muitas opções na nossa frente, né? A gente falava sobre isso ontem ainda, que nós somos tão miseráveis, tão pecadores, que a todo momento a gente se vê ali em duas alternativas, né? Ou eu faço mal ou eu faço bem. Então a gente precisa decidir e se esforçar. Essa é a essência da vida cristã, né? E em tudo isso que você falou agora, Carol,
a gente vê a importância da oração. Porque a pessoa que vive no pecado, como a Carol disse, tem que decidir. Ah, mas é tão difícil. Eu vou dar um outro exemplo. Você falou do Miguel, eu vou dar um outro exemplo. Um casal que vive junto, ou seja, vive uma vida marital, mas não é casado na igreja. Está vivendo em pecado grave. Se morrer, está colocando em risco a salvação da sua alma. Certo? Mas aí o que precisa? Decisão. Ah, mas eu não tenho forças. Eu não consigo. Então, reze. Então, a importância da oração. Né? Você pedir essa graça. E Deus quer te dar a graça. Então, peça, Senhor, me dá forças. Senhor, eu não consigo fazer tal coisa. Eu não consigo abandonar aquele pecado. Mas eu preciso abandonar o pecado. Então me dê essa graça, me dê essa força de eu conseguir abandonar o pecado. E às vezes a coisa é tão simples. No exemplo que eu dei do casal que está ali vivendo sem ser casado, marca o casamento em casa. Ah, mas é porque eu quero fazer uma festa, porque eu quero convidar 300 pessoas, 500 pessoas, eu quero comprar um vestido não sei o quê, e eu não tenho dinheiro, e é só quando eu arrumar o dinheiro para fazer tudo isso. Gente, tudo isso é bobagem. Tudo isso é supérfluo. O importante é a bênção de Deus. O importante é você receber o sacramento do matrimônio. E agora a gente vê bem isso nessa época de pandemia, né? Quantos casais que estão casando com a igreja de portas fechadas. Só ali com família, ou pai, mãe, no máximo. Mas por quê? Porque veem que o casamento é mais importante. Exato. E para nossa vida, a santidade é o mais importante, né? A gente precisa ter essa decisão. Então, não é fácil, né? Mas queira Deus que nós consigamos, né? Exatamente. Então, tantos exemplos que nós poderíamos dar aqui de pessoas que vivem em pecado, tem aquele pecadinho de estimação, não encontra forças, mas precisa renunciar ao pecado, precisa pedir a Deus essa força para que você saia do pecado e passe para o estado de graça. Passou para o estado de graça, queira Deus conservá-lo nesse estado de graça. E aí fazer com que você atinja a alta perfeição cristã, que é a santidade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.